Para quem não me conhece, eu sou vice-presidente da Abra PCH e o nosso pleito é efetivamente sobre CGHs e PCHs. Aqui, especificamente, eu vou tratar sobre as CGHs que estão inseridas no contexto da geração distribuída e falar um pouco mais sobre a nossa causa, né? A gente já vem há algum tempo tratando desse assunto de CGHs no mercado brasileiro. E a geração distribuída compartilhada, ela trouxe basicamente uma sobrevida para esses empreendimentos, visto que os mercados, né, que até então estavam estruturados para atender esse tipo de empreendimento, eu acho que não só para CGHs, mas para todas as usinas que não têm escala, havia muita dificuldade de alocação dessa energia, visto que o preço, né, ofertado pelo mercado para esse tipo de empreendimento não remunerava, não fazia com que esses empreendimentos saíssem do papel, né? Então, a geração distribuída compartilhada ela veio para dar uma sobrevida para esses empreendimentos. E em 2019 mesmo, nós tivemos um susto, né, quando a ANEEL ela efetivamente lançou aquela consulta pública e depois a sugestão de uma nova resolução em que ela aplicava a cobrança, né, de todo o custo, né, do fio e além dos encargos também de geração, que inviabilizaria não só as CGHs, como também os outros empreendimentos inseridos no ambiente de geração distribuída. Então, desde aquela época, a gente vem construindo, né, junto à associação, uma resolução que permitisse que não somente as CGHs, mas todos os empreendimentos de geração distribuída compartilhada pudessem, de certa forma, continuar a ter a sua viabilidade. E aí tivemos a Lei 14.300, que trouxe não somente um novo marco legal para a geração distribuída compartilhada, mas também trouxe mais segurança para o empreendedor. Eu acho que segurança é uma palavra meio... no Brasil é um pouco difícil a gente falar, mas eu vou mudar para menos inseguro. Então, talvez seja a palavra mais correta a ser dita aqui, mas com a mudança desse contexto que nós tivemos, também temos basicamente um novo cenário sendo aplicado, né? Várias regras foram alteradas, algumas delas a gente digamos assim, tem uma origem, tem um porquê, e também isso influencia muito na análise de viabilidade desses empreendimentos. Então, o meu objetivo aqui com vocês é mostrar, do ponto de vista de associação, quais foram os nossos pleitos que nós conquistamos para o mercado, não somente para as usinas, as CGHs, e qual que é o reflexo disso numa análise de viabilidade de eventuais projetos que vocês estejam considerando, principalmente sobre a ótica de como calcular o custo do fio desses empreendimentos que a gente sabe que influenciam e muito nos empreendimentos aqui para frente. Bom, então, alguns dos principais aspectos que a gente trouxe na questão da Lei 14.300, a primeira questão que eu trago aqui é o conceito de despachabilidade. Muitos não dão muita atenção a esse termo da diferenciação de usinas despacháveis e não despacháveis, mas ele é muito significativo aqui e ele tem um objetivo muito específico, a gente conseguir valorar aqueles empreendimentos que conseguem modular a carga, a geração, né? Isso inclui, inclusive, baterias. Então, quando você inclui um conceito de despachabilidade na resolução, na lei, desculpa, você já inclui essa premissa quando lá na frente, que era algo que já deveria ter acontecido, a ANEEL lançar, né, qual vai ser a nova tarifa de geração distribuída, né, que vai acontecer no mercado. Isso, pela lei, já deveria ter acontecido, porque, de acordo com a Lei 14.300, a ANEEL ela teve 6 meses após a publicação da lei para divulgar quais seriam os critérios que ela iria utilizar para calcular qual seria a tarifa de geração distribuída. Ela não fez isso. E depois mais 12 meses para divulgar qual seria o cálculo definitivo para os ativos de geração distribuída. Isso valeria para quem? Isso vale para os empreendimentos que, classificados como GD2 ou GD3, a partir de 2029, né, para os empreendimentos que hoje estão em operação, teriam essa tarifa aplicada, e para os empreendimentos GD1, a partir de 2045, essa tarifa aplicada.
Nós não conhecemos essa tarifa hoje porque a ANEEL, de fato, não cumpriu o papel dela de seguir o cronograma que está na lei. Mas eu posso já adiantar para vocês que o conceito de despachabilidade ele vai estar inserido nessa conta. De que forma? Os empreendimentos que conseguirem fazer modulação de carga, com certeza eles vão ter uma remuneração maior nos horários em que for necessário ter uma injeção de energia maior. Basicamente, a gente fala que essa injeção de energia maior ela deveria acontecer no horário de ponta. Mas, né, nós já sabemos, e essa informação já é até um pouco antiga, de que o horário de ponta ele não acontece, o horário de maior consumo, ele não acontece mais das 6 às 9, ele acontece no horário do almoço, normalmente do meio-dia até as 2 ou 3 da tarde. Por quê? Porque o mundo está esquentando, o Brasil é um país que fica, né, localizado com várias regiões próximas à linha do Equador, então a gente é cada vez mais autointensivo como utilizador de ar-condicionado, que no volume tem um impacto maior do que o chuveiro elétrico. Então hoje, naturalmente, se a gente tivesse a aplicação da remuneração da energia baseado na despachabilidade, provavelmente os empreendimentos que conseguirem modular a sua carga no horário do almoço, do meio-dia até as 3 da tarde e no horário de ponta, né, vão ter uma remuneração maior. E aí, como você já tem o conceito de despachabilidade lançado aqui, fica muito fácil você separar aqueles que de fato vão ter a remuneração desse atributo e daqueles que não vão ter. Então isso já foi pensado lá atrás para justamente a gente conseguir valorar os empreendimentos que conseguem modular a sua carga. Depois disso, a gente tem a questão da garantia do fiel cumprimento de conexão. Isso entrou como uma bomba na Lei 14.300, porque basicamente fazia com que os empreendedores fossem obrigados a fazer um depósito de fiel cumprimento de conexão, justamente para garantir que os pedidos, os pareceres de acesso, ele não fosse, na verdade, digamos assim, um cheque em branco, né? Porque, eventualmente, você podia pedir pareceres de acesso sem nenhum tipo de garantia de que aquele empreendimento ia sair, você estava atrapalhando outros empreendimentos que, de fato, tinham a intenção de construir, de levantar aquela usina, então você podia criar dificuldades ou até criar valor sobre aquele parecer de acesso sem ter nenhum conteúdo. Então, a questão do fiel cumprimento de conexão, ela entrou, porém, ela entrou com condições de que, para cooperativas ou consórcio, você não precisa fazer esse cumprimento, né? De forma que, para os empreendimentos, aqueles que são sérios, aqueles que efetivamente já têm uma intenção de fazer um arrendamento, uma locação de uma usina, de certa forma, eles não precisam fazer o cumprimento desse artigo. Regras de transição bastante factíveis, né? Para quem já está há mais tempo no mercado sabe que sempre os pedidos de renovação de parecer de acesso com a concessionária são extremamente difíceis e geravam uma dor de barriga gigante. Não que hoje não gere, tá? Continua gerando, mas antes era pior, porque era 100% facultado à concessionária a prolongar ou não o seu prazo do parecer de acesso. A partir daí, a gente conseguiu colocar que a concessionária é obrigada a renovar o parecer de acesso, desde que você comprove evolução nas obras ou no licenciamento do empreendimento, não ficando mais facultada a ela renovar ou não por qualquer motivo, né? E também conseguimos com que os prazos dos pareceres de acesso tivessem prazos mais factíveis. Quem vai lembrar aqui que, antigamente, na 687, nós tínhamos 120 dias para conexão, indiferente do tamanho da usina. Então, uma usina de 1 mega, ela tinha o mesmo prazo para conexão de uma usina de média tensão aí de 110 kW. Então, obviamente, não faz sentido nenhum você igualar esses prazos para empreendimentos que têm uma complexidade muito maior. Então, a gente conseguiu não somente separar por fontes, né, não fontes, mas por enquadramento de geração distribuída, microgeração até 120 dias, empreendimentos de mini geração não despacháveis, como a energia solar, 120 dias, empreendimentos de CGHs, 1 ano, né? 3 anos, justamente porque são empreendimentos que têm uma complexidade maior para a sua instalação. E por último aqui, a gente trouxe a questão do REID também, né? Vamos lembrar aqui que o REID é algo que permite, né, com que as usinas tenham um custo menor, porque o REID são empreendimentos de infraestrutura que têm isenção de PIS/COFINS na compra de equipamentos. Então, você acaba conseguindo reduzir o teu CAPEX significativamente, se você consegue usar o REID. Então, aqui são um dos principais conceitos, mas eu vou acelerar aqui e vou trazer a questão
do impacto do custo do fio e como que a gente faz a conta certa para que, de fato, a gente possa avaliar essa questão da viabilidade dos empreendimentos de geração distribuída. Bom, vamos lá. Nós temos uma diferenciação entre usinas GD1, GD2 e GD3. Basicamente, a gente vai considerar que GD1 são usinas com pedido de conexão até o dia 6 de janeiro de 2023, né? Ou seja, essas usinas, a gente não tem muito o que falar, elas têm isenção total do custo do fio B até 2045. Depois disso, nós temos as usinas GD2, que são usinas com potência maior do que 500 kW, né? despachável ou compartilhada, e depois disso nós temos as usinas GD3, que entram depois. Extremamente complexa essa regra, difícil de aplicar. Então, o que a gente criou aqui para facilitar? É o que eu chamo de um enquadrômetro, tá? Isso permite com que a gente faça o caminho para cada uma das usinas e consiga entender qual que é o cenário que a gente precisa enquadrar. No final das contas, o que a gente precisa fazer é enquadrar a usina no cenário que mais viabiliza o nosso empreendimento. Então, do pedido de conexão a gente começa. Então, se a gente tem uma usina com pedido de conexão até o dia 6 de janeiro de 23, ela é uma usina GD1, ela tem 25 anos de isenção do custo do fio e ela, pronto, não precisa mais pensar, não precisa mais fazer conta nem nada. Agora, se ela pediu a conexão depois, ela passa a ser uma usina GD2 ou GD3. Aí a gente vai para uma análise de tipo de fonte. Se ela é uma fonte despachável, se ela é uma CGH, se ela é uma usina solar com bateria, ela passa a ser uma fonte despachável. Se ela é uma fonte despachável, ela é enquadrada como GD2 e ela paga de 15% a 90% da TUSD fio B até 2028. Depois eu vou mostrar como que calcula esse percentual da TUSD. Então, aqui, vamos entender que é um cenário menos pior do que a GD1, certo? Então, se eu não puder fazer GD1, eu tenho que tentar fazer sempre GD2. Então, não, mas a minha usina é uma solar em que ela não tem bateria. Tá, mas então qual que é a potência dela? A potência dela é abaixo de 500 kW, então tá bom. Então é GD2, tranquilo, segue o baile. Não, ela é maior que 500 kW. Ela é de 1 mega, 2 mega, 3 mega, né? Aqui o limite é 3 mega. Ela tá na geração compartilhada. Não, beleza, está na geração compartilhada. Mas um único consorciado ou cooperado, ele tem um percentual de mais de 25% de participação no mesmo CPF ou CNPJ? Tem. Então a usina é GD3, não pode ter. Tem que mudar esse rateio para que ele tenha uma participação menor que 25% para cair na GD2, né? Não, eu estou fazendo essa usina para autoconsumo remoto. Se ela estiver sendo feita em autoconsumo remoto, paga 100% do fio, mais 40% do fio A, mais encargos de P&D, que é o pior cenário. Então, fica o recado aqui que usinas GD2 não podem fazer autoconsumo remoto, tá? Às vezes parece que está fácil, achei um cliente para fazer direto, a compensação e tudo mais, mas tomem muito cuidado, porque essa usina pode ser classificada como GD3, e aí a viabilidade dela que vocês calcularam, na verdade, não vai ser o que vocês planejaram. E as concessionárias já estão aplicando o custo do fio, tá? Vou mostrar para vocês como faz a conta. A gente tem vários casos que, na prática, já estão sendo aplicados. E quem que paga essa conta no final do dia? Quem que vai ver, né, essa conta sendo aplicada do custo do fio? A unidade consumidora, onde você vai compensar essa energia. Então, no final das contas, quando eu tenho uma tarifa GD1, vamos supor que a minha base de compensação seria TE mais TUSD, que fosse R$500, por exemplo. Então, se você injetar 1 mega na unidade consumidora, você vai compensar a R$500 na unidade consumidora que recebeu o crédito. Se ela for uma GD2, e vamos supor que o fio B custe R$50, ao invés de compensar R$500, ela vai compensar R$450, porque o consumidor vai pagar esses R$50 o fio B. Então, o impacto disso vai ser visto aonde? Na tarifa do consumidor, né? E, naturalmente, como você vai creditar um valor mais baixo, você vai poder cobrar um valor mais baixo daquele que recebeu o crédito. Bom, rapidinho aqui para a gente fazer a conta. Então, o fio B, que é o cenário menos pior para aqueles que não pegaram a regra de transição, tem a aplicação de uma escadinha de 15% a 90% da aplicação da regra sobre a parcela do fio B. Então, se a gente tem uma parcela de fio B, por exemplo, na Copel, que representa R$ 143,41, esse é o dado
esse é o dado real, nós temos um fio B, né, que representa 25% do valor da tarifa líquida, considerando o tenha mais TUSD. Então, se a gente trouxer isso para um cenário, de aplicação, nós temos, por exemplo, vamos supor que você tenha a compensação da energia a um valor de R$400 negociado. Né? R$400 ali é o que você tem de valor de referência do megawatt-hora. Se eu tenho uma usina de fio B, eu preciso descontar desses R$400 o deságio, que é o custo do fio. É o meu exemplo do R$500 lá, né? Ou seja, você vai compensar a menor. Então, eu vou pegar 15% do 143,41, que eu mostrei para vocês, que é o percentual do fio B, e vou descontar do R$400. Então, quando eu comecei o meu cálculo, né, baseado numa tarifa base de referência de R$400, na verdade, o que eu vou receber é R$378,49, porque o consumidor ele pagou esse percentual. E assim sucessivamente ao longo dos anos. Agora, em 24, a gente já está considerando 30% do fio B para fins de aplicação. Aqui, né, você tem todas as resoluções homologatórias e você consegue enxergar que o percentual do fio B ele varia de acordo com cada uma das concessionárias, ele não é fixo. Então, por exemplo, se você tem o Tocantins, você tem 47% de fio B, Copel você tem 25%, então é muito variável e por isso que você tem que fazer a conta por cada concessionária, porque não existe um valor fixo. Tá? Bom, pessoal, meu tempo acabou, eu queria falar muito mais, mas não posso. Eu vou deixar meu contato aqui para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa questão do cálculo do fio, eu estou 100% à disposição de vocês.